Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Eu quero trazer para você hoje uma meditação sobre o que seria Bitcoin, né? As pessoas estão pensando que o grande problema do momento é o Bitcoin, ou a grande solução de todas as coisas. Entretanto, existe o Bitcoin e o blockchain. O Bitcoin é tipo uma isca, tipo um doce para que você goste da coisa, né? Mas o problema, na verdade, é o blockchain, ou seja, a forma de criptografia que está por trás do Bitcoin. O que é criptografia? É uma forma de você botar senhas e que tais senhas sejam praticamente inquebráveis, né? E o blockchain, eles criaram uma senha de segurança inquebrável. Blockchain significa cadeia ou série de blocos, né? Registros são feitos no sistema e esses registros são feitos em blocos, né? São como se fossem folhas de registro. O blockchain vai funcionar como se fosse um livro de registro de coisas. E cada folha seria um bloco desse livro, sendo que elas seriam validadas por uma senha e essa senha automaticamente alcançaria outra senha e faria uma senha maior ainda. Um pedaço de senha aumentaria e ela seria alterada toda vez que ela fosse traduzida pelos chamados mineradores de blockchain. Bom, o que eu quero dizer para você com isso é que o blockchain, alguns já dizem até que seria inviável, porque vai chegar a um ponto onde a senha será tão gigantesca onde ninguém conseguirá realmente fazer o tipo de criptografia de tal ponto a desvendar a criptografia daquela senha, né? Mas isso se nós formos pensar a níveis de hoje. Quando eles começam a botar o blockchain pode carregar todas as suas informações. Não pense que é só a parte do dinheiro do Bitcoin, não. Ele pode carregar toda a sua vida dentro do blockchain. Uma linha de código só, mundial, estará você lá, toda a sua vida naquela linha de código, que pode envolver tanto contratos quanto o nascimento de seus filhos, festas, data de aniversário e coisas do gênero. Inclusive seu histórico de saúde, seu histórico no sentido também jurídico e coisas assim. Tudo vai estar lá. Qualquer coisa que você fizer, qualquer compra que você fizer em um determinado momento, vai estar lá. Mas você pode me dizer, ora, nem todo mundo vai aderir ao Bitcoin. É verdade, nem todo mundo vai aderir ao Bitcoin. Mas o Bitcoin não é o processo final. O Bitcoin é apenas um ensaio. É um ensaio, provavelmente não será o Bitcoin que vai continuar. E provavelmente esse tipo de moeda, esse tipo de transação feita por blockchain não será, como os libertários querem, uma coisa liberada para todo mundo. Vai chegar uma hora que o Estado vai intervir, os Estados nacionais vão intervir e vão criar seu próprio mecanismo usando o blockchain também. Por que não? Você acha que acredita que não vai acontecer isso? Óbvio que vai acontecer. Entretanto, quando isso acontecer, vai acontecer os mesmos problemas que ocorrem hoje já com o Bitcoin liberado, como por exemplo, o uso para financiamento de coisas ilícitas, como tráfico de pessoas, tráfico de drogas e coisa parecida. E quando esse problema acontecer, nós teremos uma necessidade, né, uma necessidade plantada, obviamente, assim como a violência está plantando no Rio de Janeiro hoje a possibilidade e a aceitação de que não se tenha caixas eletrônicos nas ruas, porque senão os caixas eletrônicos serão explodidos e serão roubados. Então assim as pessoas estão criando uma necessidade de usar mais o celular do que propriamente os caixas eletrônicos, estão cada vez mais abandonando o dinheiro físico. Isso tudo é planejado. Então o blockchain vai chegar a um ponto em que vão gerar cada vez mais bandidos que colaboram com esse sistema maligno, e esses bandidos vão chegar a um ponto em que será necessário uma moeda global, um controle global. Será necessário uma unidade que procure isso, né? E a grande candidata, né, seria a ONU, especialmente com a moeda que eles têm. Quando o Fernando Henrique mudou do cruzeiro para o real, do cruzado para o real, ele usou um chamado URV, Unidade Real de Valor, que era uma comparação entre o que valia e quanto aquilo valia indexado, né? Ele indexou para um índice. E quando ele indexou, ele mudou aquele URV para real e ficou valendo praticamente $1, né?
Você pode observar que quando ele fez isso, ele criou uma moeda ali paralela, né, como se fosse uma transição. E dentro do Banco Mundial existe também uma moeda paralela, que eles usam para regular as moedas internacionais nos contratos, de modo geral, que tenham mais a ver com empréstimos para os países. E já tem gente pensando que essa moeda tem que ser a moeda mundial, sob critério de quem? Da ONU, da Organização das Nações Unidas, que sabemos que é uma organização de cunho comunista e que traduz muito bem aquilo que o Apocalipse diz de ser uma grande Babilônia, né? Ou seja, que reúne cidades em torno de um comércio, e também vai reunir aquela característica do terceiro cavaleiro do Apocalipse, que podemos chamar de fome, ou de mais propriamente de economia, né, da trabalho econômico no mundo, do controle da economia. E nesse controle da economia eles atuam impedindo que você possa comprar e vender sem ter o número da besta, sem ter o 666. Né? O 666 aqui é um número que tem que ser calculado. Observe, o 666 tem que ser calculado, está lá no Apocalipse. Ele tem que ser calculado, e ao mesmo tempo que ele tem que ser calculado, o blockchain é calculado. Você está pensando que o blockchain vai ficar na mão de todo mundo assim fácil, para as pessoas fazerem o que querem, por quanto tempo quiserem? Claro que não. Até o inventor do blockchain, ninguém sabe quem é, é uma ficção, parece. O cara é uma lenda, ninguém sabe se o cara existe de verdade. Por quê? Porque quem inventou isso está muito interessado em coisas muito maiores. E quando chegar a situação certa, aí eles vão tomar o controle, vão tomar as rédeas das coisas. Bom, como eu falei para você, o blockchain vai aumentando de complexidade. Para fazer uma explicação mais ou menos simples e que as pessoas entendem bem, é como se fosse uma gincana onde tivesse várias portas com cadeados onde você tivesse que abrir. Primeiro você faz a primeira porta, tem só uma chave, você abre a segunda porta e chegou ao seu objetivo. Numa outra situação, você já vai complicar aquilo, vai trocar as chaves e acrescentar mais uma porta. Então você vai aumentando. Então vai aumentando até determinado ponto onde se torne impossível para os computadores de hoje. E isso já deve ser alcançado por volta de 2020. Talvez já se torne difícil para os computadores de hoje fazerem esse tipo de processamento. Entretanto, já existe em andamento o computador chamado quântico. Qual é a grande diferença dele para os nossos computadores atuais? É o processador, não é nem a parte de memória, nem a parte de vídeo, de som, não é nada disso. Isso são coisas paralelas que estão coladas no computador. O importante é o processador. Para nós, meros mortais, um processador quântico não faria muita diferença, porque se nós trabalhamos com imagens, com vídeos ou com outras coisas, não faria muita diferença. Mas o computador quântico ele tem uma característica fundamental. Ele resolve problemas matemáticos com uma velocidade incrivelmente grande. Porque, mal comparando, é como se o computador atual, que é eletrônico, ele trabalhasse no nível dos elétrons que estão mais acima do lado de fora do átomo. O computador quântico ele trabalha com partículas mais abaixo do átomo, numa camada inferior, e essas partículas elas são muito mais rápidas e muito mais capazes de fornecer informação. Só que esse computador quântico não vai chegar na sua casa. Você vai estar com blockchain, né, atrelado ao blockchain, toda a sua vida atrelada ao blockchain. Entretanto, você não terá um computador capaz de processar aquilo. Quem vai ter esse computador? Somente aquele que tiver dinheiro suficiente, todo o dinheiro do mundo, para que possa manter esse tipo de poder de processamento, certo? Então, automaticamente, a própria complexidade do blockchain leva a se buscar um computador quântico, e esse computador quântico custa muito dinheiro atualmente e vai custar no futuro, não será acessível para muita gente. Portanto, nós vemos aí que o Bitcoin, apesar de todo mundo estar falando muita coisa, o Bitcoin é só uma pontinha, nem a pontinha do iceberg, é muito menos do que isso. O que está por trás disso é o blockchain, e você já pode saber o que é blockchain pesquisando mais na internet. E a parte de baixo do blockchain é maligna, tome cuidado com isso, porque permite o controle total da humanidade. Entretanto, a gente deve estar sempre atento, porque somos a Igreja de Cristo, né? E como Igreja de Cristo, nós sempre vencemos o maligno.
Em vários momentos da história, o Apocalipse esteve para se cumprir, mas Deus realmente realizou o plano dele de tal forma que o diabo foi fracassado totalmente. E pode ser novamente pela ação da Igreja de Cristo, orando, pregando, evangelizando e fazendo a vontade de Deus, não permitindo que Satanás despeje as suas porcarias pelo mundo afora, né? Então tome cuidado com meios de comunicação que tentam enganar você, dizendo que você tem que gostar disso ou daquilo. Por exemplo, questão de tatuagem. Se você aceita a tatuagem, você é um grande candidato a aceitar também um chip. Não pense que não. Porque o que acontece? Esse blockchain você vai ter que fazer um link com ele, não é? Ou vai ser pelo celular, mas o celular podem roubar, né? Ou vai ser por um chip que esteja dentro de você e que ninguém possa roubar, a não ser roubando você mesmo. Então esse chip provavelmente acontecerá. E ele provavelmente terá alguma ligação, digamos assim, eletrônica, né? Eletromagnética, que tem a ver com isso. Então você, se aceita tatuagem, se aceita piercing, que também eu não recomendo, porque isso foi uma preparação para chegar a este ponto e é o que vai chegar no futuro, então você aceitará também o número da besta, seja em chip, seja em que for. Entretanto, a Igreja de Cristo sempre resistirá, porque enquanto houver igreja fiel a Deus, o diabo não vai vencer. Portanto, seja fiel, pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo, e aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém.